Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia! Hoje são 26 de novembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou fazendo há algum tempo, há 2 semanas, fazendo séries acerca do ponto de vista do cristianismo sobre alguns temas. Então, são várias séries. A primeira série é sobre a visão do cristianismo sobre a homossexualidade. Fiz até agora 10 vídeos, 10. A visão do cristianismo sobre a masturbação. Até agora 2 vídeos. A visão do cristianismo sobre o casamento. Fiz até agora 3 vídeos. A visão do cristianismo acerca do adultério. Até agora 3 vídeos. E começando hoje um novo tema, o divórcio, que está ligado a casamento. Então vamos ver em alguns vídeos agora, a partir de hoje, a visão do cristianismo sobre o divórcio. Quem está acompanhando essa série vê muito bem que a visão do cristianismo sobre esses temas é uma visão míope, é uma visão tola, é uma visão ignorante, é uma visão irracional sobre os temas até agora apresentados: homossexualidade, masturbação, casamento, adultério e agora divórcio. Muito bem, e estou analisando esses temas com a visão do cristianismo e recorrendo aqui ao Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição aqui típica vaticana. Então aqui não é a visão apenas da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a visão errônea, míope, ignorante do cristianismo em si. Não é só a visão da Igreja Católica Apostólica Romana, mas de todas as igrejas cristãs, o cristianismo. Muito bem, antes de entrar aqui no assunto novamente sobre a visão do cristianismo e agora sobre o divórcio, trago aqui para começar essa série novamente o livro do jornalista Gonçalo Júnior, trazendo a biografia do grande Rubem Alves. Aqui está, Rubem Alves. O livro, o título aí você vê, é Uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Rubem Alves, já mostrei aqui, ele foi um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Rubem Alves nasceu em Minas Gerais, na pequena cidade chamada Boa Esperança. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Formou-se em teologia aqui no Brasil. Depois foi morar nos Estados Unidos. E lá ele fez mestrado em teologia e também doutorado em teologia. E depois ele abandonou completamente o cristianismo. Ele abandonou as ideias cristãs. Veja bem, um doutor em teologia. E aqui, para que você tenha uma noção do Rubem Alves, ele foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele foi professor universitário em Campinas, São Paulo, psicanalista, vários livros publicados, principalmente destinados a crianças. E, para que você tenha uma ideia da ideia do
Rubem Alves, do pensamento de Rubem Alves, veja o que ele diz aqui na página 163. Sempre mostro essa passagem aqui apenas para relembrar. Então veja aí o que Rubem Alves diz sobre o momento em que ele era cristão. Veja aí na página 163. Ele diz assim, acompanhe aí. Ele pergunta a si próprio: onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Fecha aspas aí. Então ele diz aí que jogou a vida dele inteira, perdeu uma grande parte da vida dele, acreditando nas ideias do cristianismo. Acreditando nas ideias doidas do cristianismo. E o que ele diz é de uma verdade absoluta. E é o que estou mostrando aqui nessa série. Ideias doidas, ideias malucas do cristianismo sobre homossexualidade, sobre masturbação, sobre casamento, sobre adultério e agora sobre divórcio. E você aí que está assistindo a esse vídeo, haverá de concordar comigo. Mesmo que você seja um cristão, o que vou dizer aqui vai tocar em você. Vai tocar em você. Então vamos lá. Ideias doidas do cristianismo. Vamos começar aqui com o catecismo, trazendo aqui o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Em alguns parágrafos, o catecismo aqui trata da questão do divórcio. E ao longo dessa série, vamos mostrar as ideias doidas do cristianismo sobre o divórcio agora. E que estão aqui no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja bem, o que está aqui no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana sobre adultério é o que pregava e prega o cristianismo. E prega o cristianismo. Não é só uma visão dos católicos, não. Só que aí vem a hipocrisia, que eu sempre mostro aqui. Então vamos começar aqui devagarzinho, para que o vídeo não fique muito longo. Vamos começar aqui com a primeira parte, o primeiro vídeo sobre divórcio. Apenas o primeiro, estamos apenas começando. Então vou trazer aqui para estudo, para você ver a ideia doida do cristianismo, vou trazer logo aqui o parágrafo 2384. Apenas a primeira parte. Vamos lá. Está escrito assim, gente. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. Veja bem aí, você, mesmo sendo cristão, você já se tocou. Veja, o catecismo, o cristianismo em si, a doutrina do cristianismo, ela diz cegamente, loucamente, que o casamento, a união de um homem com uma mulher, a união heterossexual, diz aí o cristianismo, que é uma união para sempre, até que a morte separe cada um. A morte para o cristianismo é a única forma de o casamento se dissolver, com a morte de um dos cônjuges. Veja como o cristianismo é uma ideia doida, como diz aí, dizia o Rubem Alves. Então veja bem, é loucura um ser humano dizer que um homem casando-se com uma mulher
essa união aí, ela é indissolúvel, ela é inseparável, ninguém pode separar alguém já casado, um casal, homem e mulher, ninguém pode separar isso aí. Apenas haverá o fim dessa união com a morte de um dos cônjuges. Isso aí, gente, é o cristianismo. É uma loucura sem fim. Nem os cristãos dão ouvidos ao que está aqui na doutrina do cristianismo. Os próprios cristãos, que se dizem cristãos, não dão a mínima atenção para o que está aqui. Estão enganando a si mesmos e a sua religião. Então o cristianismo, grave bem, o cristianismo em sua ignorância diz, uma vez casado, para sempre casado. Só a morte, somente a morte, é que pode separar um casal. O divórcio não. Então vamos analisar isso aqui. Então vamos lá, vamos ler novamente. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. Então veja essa ignorância aí. Muito bem, então vamos aqui. Em primeiro lugar, veja o que eu sempre digo em relação à homossexualidade, em relação ao casamento, em relação à masturbação, em relação ao adultério e agora em relação ao divórcio. Reina no mundo da religião, no mundo das religiões, reina a hipocrisia. A hipocrisia. A hipocrisia que trabalha com um fingimento. A hipocrisia que trabalha com a simulação. Hipócrita é aquele que prega uma coisa publicamente, só que prega uma coisa que é contrária, faz uma pregação contrária a alguma coisa publicamente, só que entre quatro paredes pratica aquilo que condena. É a hipocrisia. E a hipocrisia está aqui também no cristianismo. Veja bem, temos hoje no planeta Terra quase 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãs, mas que não são, na verdade. Se a gente pegar desses 2 bilhões de pessoas, se a gente pegar os cristãos, homens e mulheres, que fracassaram no casamento, que se separaram do cônjuge, se a gente pegar cada cristão desse, que deixou a primeira esposa e passou a viver com outra, divorciado, separado ou não, se a gente pegar esses cristãos e excluí-los do cristianismo, porque eles não são cristãos de fato, porque se casaram com outra mulher, estão vivendo com outra mulher, estão vivendo com outro homem, então não são cristãos de fato, dizem-se cristãos, mas não são. Então se a gente pegar esses cristãos que hoje vivem aí separados da primeira esposa, com outras mulheres, com outros homens, se a gente pegar esses cristãos e excluí-los do cristianismo, sobrarão aí talvez uns 10 cristãos. Então veja, o cristianismo, e não apenas o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, mas o cristianismo que começou lá há 2000 anos, numa época atrasada, o cristianismo composto por pessoas ignorantes, sem estudo, em sua grande totalidade pessoas analfabetas, falando ali acerca de casamento, homossexualidade, etc. Um desastre total. Então, os cristãos que estão lá no Novo Testamento da Bíblia cristã, eles, de forma ignorante, diziam que o casamento é indissolúvel. Ninguém pode separar um casal. É indissolúvel. É a indissolubilidade do casamento. Uma loucura sem fim.
Então, o cristianismo prega o casamento eterno, até que a morte separe um dos cônjuges. Separando-se pela morte, aí poderá casar com outro, com outro alguém. Entendeu? Poderá se casar com outra pessoa. Então, o cristianismo, a regra é essa. Uma vez casado, sempre casado, até que a morte o separe. E essa ignorância está aqui no catecismo. Uma pessoa que diz que uma vez casado, sempre casado até a morte, essa pessoa é profundamente ignorante. Traz em si, em sua mala, a ignorância. Uma relação, um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher não é uma proposição matemática. Uma proposição matemática, ela é certa. 2 mais 2 é igual a 4. 2 vezes 5 é igual a 10. Mas não é assim a convivência entre um homem e uma mulher, entre um casal. Não é assim. Qualquer estudioso em sexualidade humana sabe disso. Qualquer estudioso em relacionamento entre duas pessoas sabe disso. Tanto é que as separações aí são milhões e milhões de separações, milhões e milhões de divórcios, comprovando que o relacionamento entre duas pessoas não é uma proposição matemática. Quando uma pessoa se casa, ela tem o desejo de que aquele casamento perdure até a morte. Só que aparecerão problemas insuportáveis. Tanto é que haverá separação, que haverá divórcio. Então, você não pode dizer que um casal está obrigado a viver ali com uma vida destinada apenas àqueles dois ali, macho e fêmea. Você não pode dizer que aquele casal, ele está ali para sempre, até que a morte o separe. Você não pode dizer isso. É uma ignorância sem fim. É não conhecer a natureza humana. E aqui está o catecismo, dizendo que o divórcio é uma ofensa grave à lei natural e que o divórcio pretende romper o contrato feito pelos esposos de viver um com o outro até a morte. Isso é loucura. É o que eu digo, você, meu amigo, homem, que está assistindo a esse vídeo neste momento. Pergunta a você, homem, você já foi casado? Está separado de sua esposa? Está divorciado? Se você hoje está divorciado de sua esposa, você não é um cristão. Você diz que é, mas você está enganando a si mesmo e enganando a sua doutrina. Porque o cristianismo é contra a separação dos cônjuges. Entendeu? Só a morte pode separar os cônjuges. Essa loucura aí. Então, se você, homem, é divorciado de sua esposa, está sozinho hoje, ou arranjou outra mulher, constituiu outra família, então você, que se diz cristão, não é cristão. Deixe o cristianismo agora mesmo. Deixe sua igreja cristã agora mesmo. Deixe de enriquecer, por exemplo, pastores evangélicos. Você não é um cristão porque você deixou sua primeira esposa. Você abandonou sua primeira esposa. Entendeu, homem? Você não é um cristão. Está enganando a si mesmo e enganando a sua religião. Da mesma forma, você, mulher, que está assistindo a esse vídeo neste momento, você é separada do seu primeiro esposo? Ou do seu único esposo? Você é separada dele? Você se divorciou? Você hoje está com outro homem? Se você está com outro homem, deixou o seu primeiro esposo, você é separada, divorciada? Ou está com o segundo marido? Ou está sozinha, mas é separada, divorciada? Então você não pode dizer que é uma cristã. Você está enganando a si mesma
e também a sua religião. Viu aí? É o que nós chamamos de hipocrisia. Entendeu? Você diz, eu sou cristão, e não cumpre, não respeita as doutrinas de sua religião. Se você não acompanha, se você não segue as doutrinas de sua religião, como é que você pode dizer que é um cristão, que é uma cristã? É um absurdo. Você entendeu? Mas é o que eu digo aqui, no mundo da religião, aí temos a hipocrisia. É você afirmar uma coisa e não cumpri-la. É você propagar uma coisa e discordar dela na prática. Então, um cristão que é separado da esposa, divorciado, está sozinho ou com outra mulher, esse cristão aí, na verdade, não é cristão, porque não está cumprindo a doutrina do cristianismo. Repito, a doutrina do cristianismo é contra a dissolução do casamento. A doutrina cristã, ela diz que uma vez casado, sempre casado, até que a morte, apenas a morte, separe o casal, somente a morte. Então, se você diz que é um cristão ou uma cristã e você é divorciado, está com outra mulher ou não, mas é divorciado, separado da primeira esposa, você não é um cristão. Você não é uma cristã. Não sei o que você está fazendo dentro do cristianismo. Muito bem. Então, para este vídeo agora, peguemos aí a primeira parte. Veja aí. Diz assim, o divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. Então vamos analisar isso aí. Veja a bobagem. Diz aí que o divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Um cristão que lê isso aí e não tem um conhecimento na área, não estuda sobre isso, o cristão é facilmente enganado. Ele lê, abre o catecismo ou o Novo Testamento e ali ele vê texto cristão, dizendo que o divórcio é uma ofensa grave à lei natural. E vamos mostrar que não. Até mesmo na Bíblia, você verá isso aqui ao longo da série. Mas para começar, veja a ignorância aí. Está dito que o divórcio, diz o cristianismo, o divórcio é uma grave ofensa à lei natural. Diz aí que o divórcio, ele rompe o contrato feito pelos esposos no juramento eterno, até que a morte separe o casal. Então diz aí que o divórcio é uma ofensa à lei natural. É errado isso aí. É não conhecer a natureza do divórcio. Veja bem, vamos começar aqui para que você entenda. Vamos pegar um casal aí, logo no início, no casamento. Veja aí a imagem. Veja um casal aí, participando de uma solenidade religiosa na Igreja Católica. Veja aí o casal. Você vê que o casal aí, no dia do casamento, primeiramente, né, a cerimônia religiosa e depois, né, nós temos ali, né, nos casamentos, eu já participei de alguns casamentos aí de amigos, a gente vê ali depois da cerimônia religiosa na igreja, a pessoa vai para um salão, né, e ali é o comes e bebes, não é isso? Que é o banquete depois do casamento. Então veja aí o casal bem feliz no dia do casamento na igreja aí diante do padre. Aí um casamento católico. Então veja aí como os cônjuges aí estão felizes, né? O homem aí já casado e a esposa também. Após aí o fim da cerimônia religiosa, já são casados. E aí temos marido e esposa, esposa e esposa. Muito bem. Só que, depois disso aí, vai haver a festinha e aí a lua de mel. Não é isso? Geralmente o casal faz uma viagem, né? Tem condições financeiras, viagem e tal. Outros aí são pobres, não há como viajar. E a lua de mel aí será na própria casa.
Mas muito bem. Então veja aí, duas pessoas felizes. No dia do casamento, o casal, você vê aí, promete ser fiel ao outro. E eles farão de tudo para que a relação dê certo. Não é verdade? Muito bem, saindo aí da igreja, já casados, vão participar do banquete. Depois vão viajar, lua de mel. E depois vão ter uma vida sob o mesmo teto, abaixo do mesmo teto. E aí a vida de casal. Só que acontece na vida de casal, muitos problemas acontecem. Muitos problemas. Problemas graves. Problemas graves. Que são ofensas graves. O divórcio, eu vou provar aqui que o divórcio não é uma ofensa à lei natural, a uma lei, ao casamento. Não é. O divórcio não é uma ofensa grave à lei natural. O divórcio é uma solução, é um remédio maravilhoso que vai resolver o problema da lei natural, do casamento, da convivência entre duas pessoas. O divórcio, ao contrário do que diz o catecismo, ao contrário do que diz o cristianismo, o divórcio é uma solução e não uma ofensa à lei natural. É uma solução às ofensas contra a lei natural, entre aspas, entendeu? É isso que vou provar aqui a você. Então, muito bem, aí o casal, você vê aí, passa a viver junto, sob o mesmo teto. E aí vem os problemas. Vem problemas, alguns, alcoolismo. Vem problemas com a insatisfação sexual. Vem problemas com agressões físicas entre esposo e esposa. Agressões verbais. Vem aí a incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios. O que uma pessoa pensa, o esposo pensa, é totalmente diferente do pensamento da esposa. E aí, problemas insuperáveis. Muito bem, e aí começa o quê com esses problemas? Veja aí, os problemas, incompatibilidade de gênios, insatisfação sexual, agressão física, agressão verbal, desamor, ódio, intolerância entre o esposo e a esposa. Isso aí sim é que são ofensas à lei natural, no caso aí, entre aspas, o casamento. Então você vê que não é o divórcio que é uma ofensa. Ofensa à união de um homem e uma mulher, ofensa é isso aí, é alcoolismo, é a incompatibilidade de gênios, é a insatisfação sexual, é a agressão física, geralmente do esposo contra a pobre esposa, é a agressão verbal. Isso aí sim é que são ofensas ao casamento, ao casal, e não o divórcio, como diz o catecismo. O catecismo diz que o divórcio é uma ofensa à lei natural. Não! Ofensa à lei natural, ofensa a uma vida conjugal é o alcoolismo, é a incompatibilidade de gênios, agressão física, agressão verbal, é o desamor, é o ódio, é a intolerância entre o esposo e a esposa. Esses aí, sim, são ofensas à união conjugal, mas não o divórcio. O catecismo está invertendo as coisas. O cristianismo, em sua loucura, está invertendo as coisas. Vou dar um exemplo aqui bem fácil. Veja bem, você está com dor de cabeça. Se você está com dor de cabeça, a dor de cabeça é uma ofensa à sua saúde. É uma ofensa ao seu bem-estar. Então o que você faz com dor de cabeça? Você procura uma solução para combater essa ofensa, a dor. Você procura, por exemplo, a dipirona. Dipirona você tem na forma líquida e em comprimido. Então você está com dor de cabeça, você vai a uma farmácia e compra dipirona.
coloca ali 40 gotas de dipirona em um pouco de água e aí você toma. Meia hora depois, a dor de cabeça desaparece. Você fica feliz, aliviada. A dor de cabeça vai embora. Então veja, dor de cabeça. A dor é que é uma ofensa à sua saúde. A dipirona, não. A dipirona não é ofensa. A dipirona, ao contrário, é a solução que você recorre. A que você recorre, melhor dizendo. A dipirona é a solução a que você recorre para acabar com sua dor de cabeça. Da mesma forma, meu amigo, da mesma forma, minha amiga, o divórcio não é uma ofensa, como diz o catecismo, como diz o cristianismo. O divórcio não é uma ofensa ao casamento, ao esposo e à esposa. Ao contrário, o divórcio funciona como a dipirona. É a solução para resolver um casamento infeliz. É o divórcio. Assim como a dipirona. A dipirona é uma solução para resolver sua dor de cabeça. Da mesma forma, o divórcio é uma solução, um remédio para resolver os problemas conjugais insuportáveis. Entendeu? Então veja que o catecismo, o cristianismo, em sua loucura, e aqui reproduzido pelo catecismo, diz que o divórcio é uma ofensa à lei natural. Não, o divórcio não. O divórcio é uma solução para resolver os problemas conjugais. Então veja, dor de cabeça, você procura dipirona. Problemas, você não suporta seu esposo, a esposa não suporta seu esposo, está vivendo um inferno dentro de sua casa, o esposo também. Então ali é o problema, a ofensa é ali. A união conjugal, a ofensa é aquilo que eu falei, alcoolismo, incompatibilidade de gênios, insatisfação sexual, agressão física, agressão verbal. Esses aí elementos é que são as ofensas a uma união sadia e não o divórcio. O divórcio aparece como solução para resolver aquilo ali, afastar o esposo da esposa definitivamente, porque eles querem isso, porque a vida em comum virou um inferno. Então o divórcio é a solução para aquele casal completamente desequilibrado. Da mesma forma, a dipirona é a solução para a sua dor de cabeça. O divórcio é a solução para a sua dor conjugal. A esposa não suporta mais o marido não suporta mais a esposa. A vida deles é um inferno, é sofrimento do início ao fim. E aí eles recorrem ao divórcio para separá-los aí. Cada um tem direito a ser feliz com outra pessoa. Dizer que o casamento é indissolúvel, que só a morte pode separar os cônjuges, isso é uma loucura sem fim. E é a loucura do cristianismo. Então você vê que o catecismo, o cristianismo, ele inverte os papéis. Ele diz, o cristianismo, que o divórcio é uma ofensa a um casal. Não! É a solução para os problemas que aparecem em um casal. Assim como a dipirona é uma solução para a dor de cabeça. Viu como o cristianismo, ele inverte os papéis? Ele inverte os papéis. Então, o divórcio é para isso. Só aparece o divórcio quando existem ofensas. Da mesma forma, a dipirona. Você só vai tomar a dipirona se você estiver sentindo dor de cabeça. Se você não está sentindo dor de cabeça, você não vai tomar dipirona. Da mesma forma, o casal que é feliz. Um casal feliz não vai procurar o divórcio. Você entendeu como o cristianismo é maluquice total? Ele inverte os papéis. Diz que o divórcio é uma ofensa. Não! Ofensa são aqueles problemas que eu falei aqui. Então, quando um casal é feliz, não tem problema algum, esse casal nunca vai procurar o divórcio.
Agora, quando o casal está cheio de problemas, aí vai procurar um remédio, vai procurar o divórcio. O divórcio surge como remédio, como solução, e não como ofensa, como diz o cristianismo, o catecismo. Entendeu? Repito, um casal feliz não vai procurar o divórcio. Da mesma forma, a pessoa sem dor de cabeça, a pessoa com boa saúde, não vai procurar dipirona. Eu tenho uma saúde maravilhosa. Se eu não estou sentindo dor alguma, não vou procurar a dipirona. Não vou. Da mesma forma, um casal feliz, ele não vai procurar o divórcio. Ele só vai procurar o divórcio quando surgirem problemas. Da mesma forma, dor de cabeça, uma pessoa não vai procurar dipirona sadia. Se essa pessoa tem problemas com dor de cabeça, aí sim vai procurar dipirona. A mesma coisa um casal com problemas. Não, o casal não quer mais aí viver unido. Cada um quer se separar definitivamente, porque não aguenta mais a vida de casado. Entendeu? Então aí sim, se esse é o problema, aí vai procurar o divórcio. É simples entender isso. Então, para esse vídeo, para que não fique muito longo, 2 pontos aí. O erro do catecismo, do cristianismo, em dizer que o divórcio é uma ofensa à lei natural, aí é uma ofensa à vida conjugal. Não. O divórcio aparece como um remédio, como solução, como cura, da mesma forma que a dipirona. Mais um vídeo e muito obrigado.